Bom, enquanto vocês entram, eu atrasei 3 minutos aqui para fazer o meu mix, gente. É um mix de aminoácidos, porque não deu tempo de eu jantar hoje, foi muito corrido. E eu não posso fazer live com muita fome, né? Então, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tô aqui, ó, contando o que eu vou fazer antes de começar essa live, para eu não passar muita fome, né? Que não deu tempo de eu jantar. Hoje foi muito corridão aqui. Vocês estão bem? Tudo bem, gente? Então, isso aqui é uma dica que eu quero já aproveitar e começar dando pra vocês. Isso aqui o meu é manipulado, existe disso pronto. É um mix de aminoácidos que a gente usa para tirar fome, para aumento de massa muscular. Eu uso nessas ocasiões, por exemplo, não deu para eu jantar e galera, meu estômago é muito certinho, assim, se eu não como nos horários, eu vou ficando desesperada. Então isso aqui vai me segurar mais ou menos 1h30, tá? Já vão anotando essas dicas, porque eu acho que isso aqui é ouro. Final de semana, por exemplo, imagina que você marca de jantar, sexta-feira nunca é o horário regrado, por exemplo, né? E aí, vai demorar para ser aquele jantar, para você não chegar com muita fome, né? E é uma artimanha que você pode usar para te segurar 1h30, você vai ficar tranquilo, na hora de comer você não vai ficar lá desesperada, tá bom? Vocês estão preparados, gente, pro tema de hoje? Eu não tive tempo de divulgar, de colocar no Reel, não conversei com vocês no grupo, porque realmente eu até trabalho com gestão do tempo, mas eu tô achando que meu dia não tem mais 24 horas, não sei se vocês estão tendo essa sensação assim. Bianca linda, Bianca veio aqui hoje, presencial. É muito engraçado, porque tem muitos de vocês que me seguem há muito tempo, né? E ela foi minha paciente lá na época da pandemia online, ela morava em outra cidade, e no fim ela tá aqui pertinho de mim e tá passando presencial, uma querida, né? Falei pra ela, nossa, como você é alta, Bianca, né? Vocês estão preparados, gente, pra, assim... Eu queria muito que o tema de hoje fosse um pouco mais divulgado e compartilhado, principalmente para alguns profissionais da área da saúde, psicólogos, que eu sei que é psiquiatras, para você também que conhece pessoas que está vivendo alguns problemas emocionais, que tem até problemas mais crônicos com relação às emoções, tá? Vocês vão entender a importância da gente cuidar da saúde do nosso intestino, para que o nosso comportamento, tá? Possa estar vinculado a isso, gente. Então, muitas vezes o ansioso não é ansioso, né? Criança que tem, por exemplo, diagnóstico de déficit de atenção, TDAH, né? Então, a gente precisa verdadeiramente entender a importância de tudo isso que eu vou falar. Eu vou falar aqui na live do eixo do intestino-cérebro, do que o intestino é capaz de fazer. A gente tem hoje, acho que se eu não me engano, a gente só tem mais uma live do assunto intestino, né? Que é a próxima desse mês. Então, convide essas pessoas, enquanto eu tô aqui introduzindo o assunto, manda aí para quem você conhece, porque eu tenho cruzado com várias pessoas aqui. Eu imagino o quanto que isso a nível, né, sem ser nível aqui da minha cidade, enfim, da quantidade de pessoas que pode ser impactada com essa mensagem, com aquilo que a gente pode realmente trazer de benefício para essas pessoas, né, de mudança de vida. Eu recebi um carinho, eu não sei se a moça que mandou, esqueci o nome, meu amor, me perdoa, mas eu recebi uma mensagem de uma moça que estava com problema intestinal e gástrico há muito tempo, e ela disse que começou a me seguir na quinta-feira e cumprir tudo as dicas aqui, e ela falou que a vida dela já tinha mudado em tão pouco tempo. E é isso que a nutrição pode fazer por nós, né? A Bianca até me falou que teve uma amiga dela que também que foi apresentada, que tá aqui na live, e ela falou, doutora, e ela veio me falar que ela não menstruava e está menstruando, né? Então, é muito importante tudo isso que eu falo aqui para vocês semanalmente, né? Porque a gente vai vendo uma melhora na nossa disposição, na nossa vontade de viver, a gente vai vendo resultados, né, estéticos, a gente vai vendo o resultado não só na nossa parte física, né. A Evelyn, outra linda, que também me manda mensagem direto, mostrou quantos quilos você perdeu, Evelyn, já? Disse que aproveitou muito das nossas dicas. Gente, uma ótima noite para todas vocês, tá bom? E eu vou começar então o nosso assunto. Você já chamou todo mundo que você podia? Já?
faça uma boa ação hoje, vamos convidar. Eu quero passar de 100 pessoas, tá bom? Senão eu vou parar de fazer live. Não vou nada. Pode ter 5 que eu tô aqui falando, tá? 27 quilos, Evelyn. 27 quilos, tá? Isso que a gente tá falando só de, né? A gente tá pensando assim, ela emagreceu. Bom, gente, vamos lá, vamos pro assunto que eu vou ver se eu termino essa live cedo de hoje. Quem é que tá aqui a primeira vez, eu quero dar boas-vindas pra você. No final, eu sempre me apresento, falo um pouquinho de mim, de como funciona o meu trabalho, do que a gente faz aqui na clínica, tá bom? Então, agora, nesses próximos 20 minutos, eu não vou nem olhar muitos comentários de vocês pra eu ficar focada aqui no nosso assunto, tá bom? Certo? Eu espero que você esteja muito feliz e muito atenta a tudo que eu vou falar. A galera que me segue há mais tempo sabe que a gente tem. Eu oriento vocês a terem um hábito de toda segunda-feira estar aqui comigo, de terem um caderno, e que esse seja o tempo que você possa aproveitar, você que é meu paciente ou você que não é meu paciente, para você se orientar e entender o que pode funcionar realmente, estudar, entender o porquê e mudar a sua saúde de dentro para fora. Então, o corpo. Hoje eu tava até brincando com um personal meu, o Carlos. Ele nunca participa das minhas lives, eu vou falar isso com ele. E ele tá fazendo os antes e depois, né? Lá. E aí, a gente tava conversando entre nós, eu, ele e uma educadora física, e ela também postou um antes e depois dela, sabe? E assim, tipo, gente, são antes e depois de arrasar, sabe? Tipo, essa pessoa era bem gordinha e tava toda definida e tal. Muito legal. E aí ela falou assim, eu só recebo a pergunta, quanto tempo? Aí ela fala, ai meu Deus, eu tenho que responder isso, né? Porque demora. A real é que se você quiser construir algo sólido na sua vida, e a gente é uma geração fast food, né? A gente tá vivendo a geração fast food, a geração ansiedade. A geração que olha pro micro-ondas e acha que 1 minuto é tempo demais, né? É tempo demais. Então tá lá e tá ali contando os minutos. E por quê, né? Porque antigamente a gente não tinha acesso. Por exemplo, tem dias que tem 3 lives rolando de pessoas que eu amo e queria ter aquele conhecimento, né? Não é assim? Então a gente tem. Antigamente, para eu conversar com uma pessoa, eu precisava às vezes usar um telefone e conversar, né? Isso na época do telefone. Antigamente não tinha nem telefone. E hoje eu tenho milhões de formas de me acessar. Então, eu tenho WhatsApp. Enquanto eu tô aqui, a hora que eu terminar a live, eu tenho WhatsApp para responder, né? Eu tenho mensagens lá no inbox do Instagram para responder. Aí tenho meu filho para dar atenção. Tenho o marido para dar atenção. Tenho os pacientes para dar atenção. E aí, o que acontece? Isso vai trazendo pra gente uma sobrecarga, porque a gente quer dar conta de tudo, né? E verdadeiramente a gente tá vivendo essa época que se a gente não souber fazer escolhas, se a gente não voltar a pensar, não voltar nas bases, vai ser muito difícil não adoecer. Vocês sabem que o Brasil, gente, é o país número 1 de vendas de medicamentos para depressão e ansiedade. Olha só, que terrível isso, né? Então, o nosso país, raramente, aqui numa consulta, o paciente que já me procura, ele não tá tomando alguma prescrição médica para controle de depressão e de ansiedade. Se você tiver aí à vontade e quiser falar, eu acho que isso não é tabu nenhum, não é problema nenhum a gente falar sobre isso, tá? Você pode colocar, eu tomo, não tem problema, eu não estou aqui para ser contra os medicamentos, muito pelo contrário. Qual que é a visão que a gente tem que ter com relação, principalmente a essas doenças, né? Entender qual é a causa dela. Se você tá numa crise, se você tá numa crise de pânico, numa crise de ansiedade, numa crise de depressão mesmo, né? E você precisar de uso de algum medicamento para reorganizar os seus neurotransmissores, para te tirar, né? Ou tá com uma insônia muito grave, tá com problemas que não estão te permitindo viver o seu dia a dia, a busca por um profissional, um psiquiatra, né? E tomar um medicamento por algum tempo, não tem problema, gente, não é isso. Mas a gente não pode deixar de olhar a causa, né? E as causas, quando a gente vai falando, por exemplo, dessas doenças, elas são multifatoriais, como quando eu falo da obesidade, quando eu falo de várias outras coisas. São várias. O que é multifatorial? São várias coisas que podem contribuir para essas doenças, tá? E uma delas é que a gente vai focar hoje, que está relacionado à nossa parte de produção de neurotransmissores, que é o nosso órgão
o intestino, que é ignorado muitas vezes, certo? Atividade física, por exemplo, ela é uma grande produtora. Hoje a gente estava até comentando sobre isso. Falei, gente, atividade física, ela não serve para emagrecer. Choque da noite. Eu falei, nossa, doutora, como assim? Não serve. Se você não fizer uma alimentação combinada, não serve para emagrecer, tá? Mas os benefícios que ela traz para você, ela vai muito além do peso na balança. Por exemplo, a produção de endorfina, né? Que é uma sensação de bem-estar e prazer que ela vai provocando depois de um tempo que você faz, não é na primeira sessão de treino, né? Geralmente são 3 meses de treino constante, sei lá, 2, 3 vezes por semana no mínimo, que você não fica furando, né? Que você vai pelo simples fato que você se comprometeu a fazer, que aí você vai começar a liberar esses neurotransmissores do prazer, essa sensação gostosa, e que tem um efeito superior a dos antidepressivos, por exemplo. Então, quem sofre de depressão e de ansiedade tem que ter ali, ó, de prescrição, atividade física vigorosa, tá? Vigorosa, certo? Então, o intestino que é ignorado muitas vezes, ele pode ser... Eu tenho alguns exemplos de pacientes aqui que me chamam muito a atenção. Por exemplo, eu pego alguns pacientes que me procuram, que não me procuraram porque estavam com depressão, ou porque estavam com transtorno bipolar, ou mesmo porque eu não sou psicóloga e não sou psiquiatra, certo? O trabalho de um nutricionista, ele vem como? O nosso trabalho aqui vem de analisar como que está a resposta nutricional desse paciente. Então, o intestino, gente, voltando lá um pouquinho no intestino, lembra, quem aqui já está acompanhando a série de lives já sabe da microbiota intestinal e já sabe do que o que ela produz? Quem já sabe? Lá dentro do intestino, onde mora esse povo gigante de bactérias, que deveriam ser a maior parte dessas bactérias boas. Lembra que a gente vem falando do intestino imunidade, intestino isso, intestino aquilo? Então, hoje a gente vai falar eixo intestino-cérebro, né? Essas bactérias também promovem a produção de neurotransmissores. E 90%, pega essa, tá? Da nossa serotonina é fabricada lá. Então pensa que o seu intestino, fecha o olho, imagina isso. Seu intestino é uma fabriquinha de produção de substâncias que nos tornam pessoas mais felizes, mais equilibradas e mais calmas. Olha só. Mas para que isso aconteça, para que esse órgão seja o seu aliado, ou seja, ele seja o seu amigo, ele precisa ter nessa fabriquinha, se você tem uma fábrica que produz fralda, para ela produzir fralda, ela não precisa de matéria-prima para produzir fralda? Estão pegando? Se você não tiver matéria-prima para produção desses neurotransmissores, que é o produto do seu intestino, ele não tem como fabricar isso. Chegamos em 100. Vamos aumentar essa meta? Gente, convida todo mundo. Manda aí 10 foguetinhos para todo mundo. Manda 10 foguetinhos para todo mundo. Então, se imagina se esse intestino é a fabriquinha e ele precisa formar essa substância, só que você, no lugar de você dar aquilo que ele precisa, você começa a dar sujeira para os fabricantes dessa fábrica terem que limpar. Então, o que é? Você come muito produto industrializado, você come muito óleo vegetal, né? Hoje a Bianca falou pra mim, doutora, eu não como mais nenhum tipo de óleo, já tá super bem modulada, já sabe o que é um alimento anti-inflamatório ou não, né? Tanto é que hoje é só a cerejinha do bolo que a gente vai trabalhar com ela. Gente, tá diminuindo, vocês estão indo embora, que não estão gostando, manda essa galera vir, fica aqui comigo até o final, não vou gravar, tá? Então eu preciso entregar para ele substâncias, que aí são esses alimentos que a gente vai falar agora, a partir de agora, quais são os alimentos que eu preciso introduzir. Mas antes de eu pensar em introduzir esses alimentos, introduzir prebiótico, introduzir probiótico... deixa eu colocar o tema aqui, gente, perdão. Intestino
cérebro. A gente vai falar principalmente das emoções, que pode estar super relacionada. Tá? Pronto. Eixo intestino-cérebro, tá bom? Então, antes de eu pensar em tudo que eu vou colocar, eu preciso entender, gente, por favor, de uma vez por todas, você que me segue aqui, toma uma decisão na sua vida. Diminui. Não consigo eliminar, cara. Mas então você diminui drasticamente o glúten e o açúcar da sua vida. E os óleos ruins. Tudo bem? Gordura vegetal hidrogenada? Tchau. Pão. Ah, mas é pãozinho integral. Evita, gente. Evita. É só se não tiver jeito. Tá? É só se não tiver jeito. Você não sabe se você é sensível ou não. Você não sabe até que você tire da sua vida. E perceba, tira 15, 20 dias. Veja se você melhora a sua energia. Veja como é que você se sente. Teve alguns casos de pacientes desses que me procuraram que por tomar muitos medicamentos para quando tá com transtorno, por exemplo, de transtorno bipolar, depressão, toma esses medicamentos e aí ganha muito peso. E no processo de emagrecimento, a gente consegue fazer o desmame desses medicamentos. Ou diminuir em 50% e usar uma suplementação, por exemplo, que promova o efeito de aumentar a serotonina, por exemplo, né? Certo? Gente. Então, olha só, o que eu preciso para formar a serotonina? Um ambiente intestinal saudável. Eu preciso estar consumindo tudo aquilo que a gente vem falando, por isso que eu venho construindo isso para vocês. Por isso que essa é o tema, acho que da nossa terceira ou da quarta live hoje. Por quê? Porque eu preciso construir isso em você. Se você não viu as outras lives, eu acredito que a gente vai disponibilizar no canal do YouTube, tá bom? Me cobrem isso lá nos grupos depois e no final da live, você que faz parte do grupo VIP, a gente vai abrir aqui pra gente conversar um pouquinho, tá? Agora, olha só. Se você é viciado em doce, por que acontece isso? Porque o açúcar é alimento para essas bactérias ruins. As bactérias patógenas ruins, elas se alimentam de farinha e de açúcar. Então, se você tem muito apetite por esses alimentos, é porque você está dando esses alimentos. Perceba uma coisa. Se você tirar, o que vai acontecer? Na fase inicial, a gente passa uma crise de abstinência. Certo? É uma crise de abstinência. Tem pacientes que têm tremor, tem pacientes que a angústia aperta o coração quando tira. Quanto mais você sentir de tirar esses alimentos, mais dependente você está deles. Mais dependente você está deles. Tá? Então, isso é grave, gente. Por quê? Porque isso ativa um sistema no seu cérebro, que é o sistema opioide, que é o sistema de recompensa. Então, quanto mais você comer, o que vai acontecer? Igualzinho droga, tá? Quanto mais você comer daquele alimento, mais o seu cérebro vai pedir. Quanto mais você comer desse alimento, mais o seu cérebro vai pedir. E aí você vai precisando de mais e mais e mais e mais. Quando eu sei que eu tenho isso, Karen, puxa, quando eu sei que eu vou comer um bombom e eu não vou dar conta de comer um bombom, preciso comer a caixa inteira. Ou quando eu necessito gravemente de um doce, mas a quantidade é muito alta, tá? Quando eu tô pronto pra comer um doce, quando eu sei que eu vou comer um e aquilo vai me satisfazer, e isso provavelmente não vai prejudicar muito a minha vida, porque isso é feito de forma esporádica. Aí, geralmente, não causa problemas, tá? Mas até chegar lá, você tem que fazer desmame, tá bom? E eu já tive vários casos de pacientes que a gente conseguiu fazer desmame desses medicamentos e ter vida normal depois que a gente trabalhou toda a base nutricional, não só modulação intestinal. Depois eu vou ler os comentários, tá? Se não me perco aqui no caminho. E quem tiver dúvida mesmo, manda aqui na caixinha pra mim, por favor, porque aí já eu vou lá e respondo, tá bom? Eu sei que tem muita dúvida rolando nesse assunto, né? Então, gente, eu falei na live passada de alguns suplementos que poderiam ajudar a saúde intestinal. A gente não vai descartar nenhum daqueles suplementos, tá bom? A gente falou de glutamina, a gente falou de prebióticos, a gente falou de fibras, a gente falou de probióticos, a gente falou de toda a parte de suplementação e de alimentação na live passada. Hoje eu quero falar de alguns nutrientes que vão ajudar na combinação com tudo aquilo que vocês já aprenderam, tá bom? Então não se esqueça que a água preciso incluir bastante. Eu não vou ficar aqui voltando porque tem muita gente que tá acompanhando certinho as lives,
tá? Você que não está, na semana passada eu sempre deixo 24 horas aqui a live, tá? Eu vou deixar 24 horas a live gravada aqui, tá bom pra vocês? Eu preciso olhar se eu já tirei do ar as outras ou não, tá? Então, eu preciso encontrar alimentos, ou inclusive, você que tá, por exemplo, que sofre de depressão, ou que sofre de transtorno de ansiedade, precisa analisar se você não tem deficiência de complexo B, tá? A vitamina B6 junto com triptofano é importantíssima para a produção de serotonina, certo? Karen, quais alimentos eu posso incluir? Alimentos que ajudam demais, gente, demais. Se você puder, por que eu falo puder? Porque isso é individualizado, tá? E se você tiver resistência insulínica, precisar perder muito peso, talvez isso no dia a dia não dê. Mas pensando em saúde, a banana é uma ótima fonte de triptofano e ela ajuda muito. Vocês podem ver que, por exemplo, mulheres na TPM... Por que mulher na TPM fica irritada, fica brava e fica com vontade de comer doce? Poxa, aí tá aí um ótimo diagnóstico de deficiência de serotonina. Quando nós estamos na TPM, a oscilação hormonal faz com que a serotonina caia. E só para vocês terem uma ideia de como a gente não pode falar que é força de vontade, como que isso é químico, uma mulher pode se tornar uma outra pessoa numa crise de TPM grave. Vocês já repararam isso? Quem aí sofre de TPM sabe muito bem que é incontrolável. Eu mesmo passo um mês todinho sem nem pensar em doce. Mas na minha TPM eu uso meus chocolates funcionais. E aí é uma tirada muito importante para você que precisa de doce, você pode usar esses recursos dessas receitas. Entendeu? Então, uma banana com canela vai ajudar muito. Aliás, quem tem TPM, quem tem cólica, deveria usar canela todos os dias, tá? Ela é antiviral, estimula a imunidade, diminui as cargas glicêmicas. É um super alimento a canela, gente. Vocês têm que usar isso todo dia, tá? Então, banana é um dos alimentos para você que sofre de depressão, de TPM e até mesmo de ansiedade ou que tem muita vontade de doce, tá? Beleza? Outra coisa que é outro alimento que é muito importante, o cacau, gente, o chocolate amargo. Como que você vai fazer para gostar de chocolate amargo se você não gosta, tá? Você vai começar com uma concentração de cacau menor. Olha que delícia que tá essa live hoje, né? Só alimento gostoso. Então, você pode começar com chocolate meio amargo, por exemplo, 40%, 50%. O que você vai fazer? Treinar o seu paladar. Você vai começar com essa dosagem de cacau e depois você vai passando para 10%, de 10 em 10% a mais. Até você chegar num chocolate com a concentração acima de 70%, que já tem estudos mostrando os benefícios vão muito além do que a gente pode imaginar. Então, eu tô falando aqui que melhora muito o humor, que melhora muito a compulsão, né? Então, a Rose falou, eu não sou muito fã de chocolate amargo. A gente nunca vai ser fã de chocolate amargo se a gente não treinar o paladar. É a mesma coisa com café sem açúcar. O paladar é algo treinável. Repita aí na sua casa. Você que tá na live, repita aí na sua casa. Repita aí é pro seu cérebro lembrar depois. O meu paladar é treinável. Por quê? Tem gente que acha que nasceu sem esse paladar e vai morrer com esse paladar. Gente, se você não se dispuser, não abrir sua mente, né, a gostar, tá travando pra mais alguém? Porque a gente só gosta do que faz mal, né? Na verdade, gente, o açúcar é muito prazeroso, o alimento é muito prazeroso e a nossa ideia aqui... Hoje a Bianca falou uma coisa pra mim que eu tinha que ter gravado, né, Bianca? Fazer propaganda. Ela falou pra mim que ela tinha feito um outro programa antes de ter feito o D28. E ela falou assim, doutora, foi muito bom, mas foi muito difícil. Ela falou, eram alimentos difíceis e era algo que eu sentia muita dificuldade de fazer pelo protocolo lá que ela tá fazendo, certo? E aí ela falou, quando eu passei pro D28, aí o esposo dela falou, são coisas que a gente tem na geladeira e é uma alimentação tão prazerosa, por quê? Por isso que ela faz isso mais de um ano e tá fã aqui, né? E é fã, por quê? Porque é possível a gente ter uma alimentação prazerosa, gostosa,
que vai nos também trazer essa sensação de prazer, nós não deveríamos pensar que não deve ser. Muito pelo contrário, a gente tem que ressignificar. Quais são as crenças que a gente tem da alimentação saudável? Que é uma alimentação cara, que é uma alimentação difícil, que eu vou gastar muito tempo. Poxa, eu tenho que ter planejamento, tem que ter planejamento. Eu tenho que ter... eu tenho que fazer escolha, tenho que fazer escolhas. Mas é tudo isso que eu tô falando pra você, né? Ele é possível dentro de o quê? De uma atitude de decisão que você toma e você faça uma escolha. Eu estava conversando com uma paciente o seguinte, falei pra ela, a gente tem que tomar uma decisão em algum momento da nossa vida. Os pacientes rebeldezinhos, sabe assim, as ovelhinhas que vão embora e depois voltam com as perninhas quebradas? Acontece muito isso, né? Eu até fiz um post disso esses dias, porque a gente tá meio injuriado, não tá muito na vibe de fazer dieta, não tá muito afim de se cuidar. Vai embora. Tá com vergonha de voltar na consulta, enfim, não quer dar continuidade, aí vai embora. Quando volta com alguns problemas a mais, não é assim? Mas sempre volta. Eu não sou uma nutricionista possessiva, gente. Eu não sou, porque eu sei o quanto que vocês precisam entender que aquilo que... Eu trabalho isso diariamente na minha vida, não é na vida só dos pacientes. Eu tava até comentando com os pacientes hoje, falei, sabe o que eu faço? Quando eu aumento 2 quilos, ou quando eu perco a linha algumas semanas, aquilo pra mim já tem que soar assim, ó, já tem que começar a gritar na minha cabeça, Karen, volta a fazer o quê? A pesar, levar marmitinha, né? Então eu não vivo assim 100% do meu tempo, mas de fases em fase eu pego mais firme, de fase em fase o meu final de semana não tem nenhuma quebra, de fase em fase, por quê? Porque eu escuto o meu corpo, né? É desafiador tanto pra mim quanto é pra vocês já sabem da minha história, tem ela gravada aí, eu tenho ainda que trabalhar as minhas mentalidades, porque isso não é algo só muito teórico e só científico. A alimentação, ela vem do emocional. Só que quando a gente aprende a fazer escolhas, por exemplo, isso aqui, ó, salva a minha vida, uma bebidinha dessa, né? Que podia ser um suco verde, que podia ser outras coisas, mas enfim, a minha vida é muito corrida, eu prefiro abrir um envelopinho e jogar lá e ser rapidinho, que você não estaria aqui com zonzeira de fome, né? E na hora que eu fosse comer, só aquilo que eu separei pro meu jantar não ia rolar. Então, gente, quando eu aprendo como fazer, e eu acho que é muito isso que vocês têm que absorver, não só nas lives, mas nas consultas com os profissionais que vocês escolheram cuidar de vocês, é isso. É anotar essas dificuldades no dia a dia. Quando eu tô muito cansado, como que eu tô, né? Enfim, o chocolate, gente, amargo, ele vai ajudar você a liberar essa produção. Você que sofre desses problemas de ansiedade e depressão, precisa ter esses alvos, precisam ter esse tipo de alimento. Conforme você vai modificando isso, modulando o seu intestino. O intestino, gente, ele tem um fio que é um eixo, intestino-cérebro, o nervo vago. A ciência ainda não responde se ele é o que vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha, tá? Mas a gente acha, dentro daquilo que a gente estuda, a gente tem esse feeling que essas bactérias e que essa produção de neurotransmissor comandam muita coisa dentro do nosso cérebro. E eu já vi algumas pessoas da família falando, doutora, depois que meu pai, depois que o fulano passou a cuidar da alimentação com a doutora, ele não é mais agressivo, ele dorme. Por quê? Gente, então pensa só, se você não produz serotonina, se você não produz neurotransmissores como o GABA, você não vai produzir, por exemplo, a melatonina, que é o hormônio do sono, certo? Então eu preciso cuidar do meu intestino para eu ter um sono de maior qualidade. Se eu não durmo direito, já viu criança quando não dorme? Na criança isso é muito nítido. Ela fica birrenta, ela chora por qualquer coisa, ela fica com o emocional atrapalhado. O João é muito claro, assim, eu até brinco com o Júnior, eu falo, o João não briga com ele, porque ele tá cansado, não é? Com criança a gente tem essa percepção. Ele fica intolerante, qualquer coisa que falarem pra ele vai chorar, e ele vai birrar que ele quer aquilo. Não, mas ele só tá cansado, né? Então se você tem um intestino que não consegue dar conta de produzir melatonina, a gente como adulto, a gente se controla mais, mas o seu comportamento pode mudar como dar água para o vinho. Você pode se tornar uma pessoa mais serena, mais focada. Você pode, a sua memória vai melhorar.
né? Os seus níveis de explosões vão diminuir, porque você vai estar produzindo GABA, você vai estar produzindo ocitocina, você vai produzir serotonina, você vai estar conseguindo fazer a produção desses neurotransmissores que te trazem prazer e felicidade. Isso tudo vai acontecer de uma forma muito ampla dentro da sua saúde intestinal. Então, eu preciso levar minha saúde intestinal a sério. Quantos pacientes meus se assustam quando vê aqui que faz o exame de desbiose intestinal e, poxa, doutora, mas eu vou no banheiro todos os dias, mas tem desbiose. E é por isso, muitas vezes, que não acaba com a compulsão, que não acaba com o cansaço crônico. Isso tudo que eu tô falando, gente, uma coisa tá muito interligada na outra. Por isso que é difícil a gente até atuar numa linha só, num assunto só e falar só daquilo dentro da live, né? De falar só de intestino. Porque uma coisa vai cometer a outra. Se você come errado, você não vai produzir serotonina, que não vai produzir melatonina, que vai dormir ruim. Vai dormir de uma forma ruim, que vai diminuir o seu ritmo do cortisol, vai ficar alterado, porque o cortisol, ele só receta, que é o hormônio do estresse, em sono profundo. Você vai alterar a sua função da adrenal, que vai te levar para um estresse crônico. O estresse crônico vai te levar a uma compulsão alimentar muito mais alta, um cansaço muito grande durante o dia e a não dormir bem à noite. Você vai precisar de mais farinha, de mais carboidrato, você vai precisar de doce para te satisfazer, e aí você tá sempre procurando um remédio mágico que vai solucionar a sua vida e não vai. Aquilo vai funcionar por um tempo e depois você não trabalhou nas causas, gente. Não trabalhou nas causas. Então eu preciso, para eu entender o meu corpo, eu preciso estar bem nutrido, mas antes de tudo, eu preciso estar desintoxicado. Tira tudo que inflama a sua vida. Tira os alimentos inflamatórios que a gente fala aqui em praticamente todas as consultas. Não consigo tirar 100%. Gente, vai dando passos. Vai dando passos. Quanto tempo você me acompanha aqui e quanto tempo você ainda não tomou uma atitude? Né? Repor GABA, por exemplo, a teanina é um aminoácido que é indutor de GABA, né? Eu gosto muito da teanina, a gente manda manipular. Cuida disso. Primeiro cuida da alimentação, comida de verdade, menos industrializado, né? Começa a colocar esses alimentos, nozes, banana, cacau. A dieta do Mediterrâneo, por exemplo, o ômega 3 é sensacional como anti-inflamatório, que vai ajudar você a regular também essas partes, né? Colocar todos os pilares das lives aqui que a gente colocou em prática. Não adianta ouvir e não fazer, nem que seja um item aqui. Quem repetiu aí? Meu paladar é treinável. Estão se conformando que vocês podem um dia olhar para trás e falar, meu, nunca imaginei que eu fosse gostar de chocolate 70% cacau. E hoje eu sou viciada em chocolate 70% cacau. Hoje eu sou viciada em atividade física. Hoje eu sou viciada em coisas que vão trazer bem. Você pode escolher o seu vício. Olha que gostoso. Olha que coisa maravilhosa. A gente tem que praticar isso de forma consciente. Você pode se achar a pessoa mais indisciplinada, a pessoa que mais gosta de tranqueira. Eu duvido que você chegava no meu pé, ou no pé de alguns pacientes que chegam aqui procurando a morte. Só que é decisão. Eu sempre falo isso, é decisão, tá bom? Tem alguém aí que eu podia chamar, porque eu vou entrar nas dúvidas agora, e eu queria chamar alguém para fazer um bate-papo comigo, alguém que já mudou, que já tem experiência com esse assunto, ou que já mudou o paladar, ou que tem alguma coisa aqui para trazer pra gente, pra quê? Pra ficar uma mensagem final aqui, não só teórica, né? Mas eu acho que, assim, parte da nossa mudança vem de inspiração. Então, quando você olha alguém que você pode se inspirar, que você pode olhar e falar, puxa, ela conseguiu, eu também posso conseguir, né? Então, se você tem alguma coisa para contribuir com relação a isso, pode ser um paciente meu, pode ser alguém que me segue, alguém que já mudou alguma coisa na vida, que tem essa mensagem, no final da live, me fala, que a gente pode... Olha quanta gente... eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para as dúvidas, e aí você manda a solicitação para mim, que eu vou clicar em alguma de vocês aí pra gente conversar um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho... a gente vai falar um pouquinho sobre... com vocês, tá bom? Olha, tem bastante gente, que gostoso, tá? Então vamos para as perguntas rapidinho e depois eu vou dar 5 minutinhos para vocês compartilharem comigo, tá bom? Então vamos lá. O que fazer para melhorar lipedema? Lipedema muitas vezes é cirúrgico,
tá? Lipedema muitas vezes é cirúrgico. Segue a Gabi do Santo Congelado, depois eu vou colocar a conta dela aqui. Ela fez cirurgia, falou pra mim, doutora, conversa com seus pacientes, porque só a dieta, eu fiz a dieta a minha vida inteira, não vai resolver, tá? Minha filha tem 8 anos e não come comida de jeito nenhum. Com isso, ela é constipada. Pode trazer problema. Claro que pode, precisa procurar um profissional urgente, tá? Urgente. Já tirei o refrigerante, mas açúcar e farinha branca tá difícil. Será que é por isso que eu acordo cansada? Provavelmente. Provavelmente. Sabe o que é difícil? Difícil tá na nossa cabeça. E às vezes também a gente não buscar profissionais e pessoas que já percorreram o caminho, já tem aquela experiência que pode te trazer. Na maior parte, se você é meu paciente, você vai concordar comigo, eu espero. Se você não concordar, pode falar aqui comigo, porque eu sei que eu também tenho coisas para melhorar, tá? Mas de uma forma geral, a pessoa que me procura, quando ela sai aqui da consulta para conduta alimentar, ela tem uma sensação de que ela não tá fazendo dieta. É só uma sensação. Por quê? Porque a gente procura tanto colocar coisas que a pessoa gosta, colocar coisas que ela tem facilidade, que para ela faz sentido dentro da nossa linha funcional, que ela quase praticamente não percebe. Entende? Então talvez você não saiba o que colocar no lugar da farinha, né? Talvez você não saiba o que substituir essa vontade doce nesse momento até você perder o vício do doce. É uma transição. É uma transição, certo? Como usar a cúrcuma? Tem várias formas. Se você tá usando assim, você pode colocar de tempero na sua comida, você pode colocar num shot matinal, tá? Ou se você passar num profissional, por exemplo, geralmente quando eu quero trabalhar processo inflamatório, eu coloco dentro de uma cápsula para o extrato ser mais concentrado e a gente ter um efeito terapêutico anti-inflamatório mais alto. Aqui, a Cris tá me perguntando. Gente, manda as perguntas na interrogação, porque senão as pessoas não sabem do que eu tô falando, né? Mas, Cris, você precisa fazer um exame para descobrir se você não tem deficiência de ácido clorídrico, que isso é uma probabilidade, tá? Ou se você não está com desbiose. Aqui na clínica a gente faz. Eu não sei se você é daqui de perto, mas não precisa ser meu paciente para fazer os exames, tá? Tá bom? Gente, eu aconselho muito fazer o kit de exames funcionais que a gente tem aqui pra gente entender como é que tá a saúde. Nossa, quanta pergunta, vamos lá. Tem algumas perguntas que não querem entrar, por que será? Tenho depressão, será que é por isso que o intestino é lento? Gente, sabe aquela frase enfesada? Ela é literal, tá? Precisa tratar intestino, meu amor, precisa. Se você tem... Eu começaria assim, tirando farinha de trigo e açúcar. Então, para isso, às vezes, você vai precisar de um profissional, porque tem gente que não consegue sem apoio isso, né? Mas tira isso, trata a sua saúde intestinal, entra com suplementação para melhorar a fabricação de serotonina, de endorfinas dentro do seu próprio organismo, e eu duvido que você não vai melhorar. Eu duvido que você não vai conseguir diminuir dose, enfim... Porque tem pessoas que tomam antidepressivo, mas elas conseguem sobreviver, mas elas não sentem alegria, elas não sentem mais as coisas, entendeu? Tá? Então, intestino é coisa séria, tá? Eu não sei porque algumas perguntas não estão entrando. Para saber se o corpo está inflamado é apenas através de exames, é a melhor forma, tá? Claro que se você vive cansado, fadigado, faz dieta e não emagrece, vive inchado, dolorido, já são sintomas, dor de cabeça, né? Eu não sei se eu cheguei a falar, já são sintomas, dores no corpo, articulares, isso já são sintomas de processo inflamatório, tá?
Comer muito doce, fumante, intestino inflamado, evacua sangue às vezes, depressiva, acorda cansada. Minha linda, ou meu lindo, não sei se é mulher ou não, né? Por favor, procura ajuda. Marca uma consulta. Se você for de longe, marca uma consulta online. Tem muito que fazer por você. Muito. Muito mesmo. Você pode se tornar a pessoa que você sonha. Pena que a Gabi não tá aí. Tem uma paciente minha que ela chegou pra mim na primeira consulta tomando alguns medicamentos controlados, alguns. E ela disse assim, eu só vim aqui porque eu preciso voltar a viver. Ela falou isso. Foi uma amiga, uma paciente minha me indicou. E ela falou, só preciso voltar a viver. Gente, assim, foi um trabalho de 6 meses com ela, mas no 3º mês ela já tava sem os medicamentos. Foi muito rápido, assim, a resposta dela. Mas hoje, ela é uma pessoa que vocês não acreditam. Ela vibra alegria. Ela vibra felicidade. Quando ela veio, ela falou, não quero nem olhar meu percentual de gordura. Na segunda etapa dela, ela falou, agora eu quero ficar gostosona, doutora. Agora eu quero ficar trincada. Porque aí ela já tinha, gente. Então a gente vai trabalhando por prioridades. Minha querida ou meu querido, né? Comer muito doce, açúcar é muito inflamatório. Fumante. Todas essas toxinas do cigarro vão provocar para você intestino inflamado. Claro que vai inflamar seu intestino, seu pulmão. Evacua até sangue, né? Não tem como não ser depressiva, não tem como não acordar cansada, não tem como ter vida, né? Então, olha e escuta seu corpo. Por favor. Por favor. Gente, eu não acredito. Como passa rápido, né? Não passa muito rápido? Eu fico abismada. O que vocês acham da semana que vem? Vocês curtem as lives temáticas ou vocês querem fazer pergunta e resposta e a gente fica 1 hora aqui conversando? O que vocês querem? Vamos lá. Minhas pernas estão com os carocinhos e sinto inchado. Deve começar com uma caminhada ou academia? Olha, aí você precisa de um médico ver o que carocinhos são essas, hein? Tá? Eu não tô conseguindo acompanhar os comentários. A Cecília, vamos lá, Cecília. Eu fiz uma cirurgia no meu estômago, desde então eu tenho depressão e agora estou com problema na vesícula. Oh, meu amor, talvez, o que pode acontecer, não posso te afirmar com toda certeza, tá? Que preciso de exame para isso. Mas pode ser que você perdeu a capacidade de absorver nutrientes e esses nutrientes são importantes para a formação desses neurotransmissores. Então, o que a gente faz num caso como o seu? A gente entra junto com o médico, porque eu sou nutricionista, não posso fazer isso, com terapias injetáveis. E aí você vai ver sua vida mudar assim, ó. Da água pro vinho. Tá? É falta de nutriente, viu? Precisa fazer escolhas melhores e precisa absorver. Se o seu corpo não consegue absorver, a gente faz injetável. Mas ficar assim é que não pode, né? Vamos lá. Doutora, meu intestino solta muito, é normal? Não é normal, o intestino solto demais. Gente, tem uma tabela que chama tabela de Bristol. Eu vou colocar nos meus posts essa semana. Vocês me lembram, por favor? Lá tem um número de como é a formação das fezes. E tem cocô, gente. A gente tava até brincando, né? Tem cocô que é pedrinha, tipo cabritinho. Você tá constipado. Agora, aquele cocô aquoso, você tá perdendo muito nutriente nele. Também não é saudável. É um sintoma de desbiose, tá? Precisa ser tipo bananinha. Vou colocar isso lá, tá bom? Posso trocar o açúcar pelo mel? É muito difícil. O açúcar parece vício mesmo. Não, é vício mesmo. Depende muito. Se você tiver o mel, ele também tem a carga glicêmica alta. É rico em frutose. Se você tiver esteatose hepática, se você tiver problema com glicemia, se você tiver precisando perder peso, não vai resolver. Mas, sem dúvida nenhuma, é melhor do que o açúcar refinado, por outras questões, tá? E essa coisa de você não conseguir tirar o açúcar mesmo, existem estratégias. Então, você pode colocar algumas sobremesas funcionais naqueles momentos, né? Precisa tratar. Muitas vezes a gente precisa fazer em conjunto com o médico, precisa usar alguns suplementos. Mas é possível, tá bom? Eu mesmo, gente, se eu deixar, o açúcar me domina. Se eu deixar, o açúcar me domina. Eu sou super formiga, super. Então, eu como chocolate amargo, né? Faço umas receitinhas assim,
de brownie, por exemplo. Hoje meu lanche da tarde foi um brownie, tá lá na lancheira, não consegui comer. Hoje foi punk aqui. Então vamos lá, minha filha, quando menstrua, tem dor de barriga. Isso sim é um fator hormonal, é comum, tá bom? Isso pode acontecer. Se for só nessa fase, geralmente não representa o problema. Eu não tô conseguindo, a hora que eu clico nas perguntas, algumas não entram. Eu vou responder mais 5, tá bom? Tem muita lá na caixinha. Eu não vou conseguir responder todas porque eu fiquei de chamar alguém. Então eu vou olhar lá nas solicitações. Por favor, se você mandou solicitação, tá? Não vai embora. Carlos, sou grata a você que através da minha cunhada Bia estamos muito bem, melhor. Ai, que legal! Que maravilha! Eu amo quando vocês compartilham comigo. Ai, tem uma pergunta aqui que é da Vitória. Não entra a sua pergunta de jeito nenhum, Vitória. Ela tá falando aqui que a única coisa que faz... Kelly, você provavelmente não estava nas minhas outras lives, né? Que eu falei sobre, porque não são probióticos que fazem nosso intestino funcionar não, tá bom, gente? Probiótico, ele vai melhorar a qualidade da minha microbiota, mas ele não é para funcionar o intestino, tá? O que faz funcionar o intestino é água, são fibras. Então, lembra? Alguém me perguntou do psyllium. O psyllium é muito legal, a chia é muito legal. E também movimento. Movimento, tá? Movimento. Então, precisa caminhar, precisa fazer atividade física, tá bom? E entre outras coisas. Eu acho que tá gravada essas lives. Se tiver alguém da produção aí, falar se as lives estão no YouTube, em algum lugar que ela possa achar, tá bom? A litose precisa tratar disbiose, gente. Precisa tratar disbiose. Xilitol é bom? Xilitol é um adoçante natural que não prejudica o organismo. Porém, para quem sofre de disbiose ou tem high food maps, pessoas que fermentam, pode ter diarreia com xilitol, tá? Esse vai ser o efeito colateral dele. Entrou. Cara, e meu intestino não funciona, você vai ficar doida, mas a única coisa que faz funcionar é 46. Então, só que você tá provocando uma desbiose no seu intestino. Você tá fazendo ele funcionar, mas você tá levando as bactérias boas ruins, né? Então, não vale a pena. Por quê? Porque as bactérias benéficas, elas são importantíssimas para a fabricação dos neurotransmissores. Então, para você sentir felicidade de verdade, você precisa. Outra coisa, sistema imunológico, absorção de vitaminas e minerais. Gente, não dá para ficar tomando 46. Não dá. Precisa procurar ajuda de verdade, tá bom? E vicia, né? Ai, gente, quanta pergunta que eu queria. Quanta pergunta que eu queria responder aqui que eu não vou ter tempo. Aqui, vamos lá. Aloe vera, a senhora recomenda? Recomendo. Recomendo muito. Aloe vera é sensacional pro intestino, gente. Pro intestino e pro estômago, tá? Agora, precisa tomar muito cuidado, porque a aloe vera tem uma substância que chama aloína e é tóxica. Então, vocês precisam procurar marcas que não tenham aloína e não vão tirar a babosa da babosa, porque é perigoso, tá bom? Eu gosto da Forever, não é fácil de achar, tem cadastro, mas vocês podem procurar aí na internet, Forever Living, que eu acho que é a melhor aloe vera que tem, pelo menos que eu conheço, tá bom? Tenho recaídas com glúten doce, o que fazer? Fico sem por um tempo. Uai, se você escorregar num cacho de banana, o que você vai fazer? Você caiu no meio da rua. Imagina que você tropeçou no meio da rua. O que você faz? Você fica lá sentada chorando? Puxa, não podia ter caído. Não, levanta e anda, né? Volta, encontre forças, o que te motiva. Pensa como que a sua vida é melhor sem aquelas coisas e vai trabalhando o seu mental. Gente, não existe mudança verdadeira enquanto a gente não mudar a nossa mentalidade, tá? E eu tô louca pra fazer uma live dessa. Vou só terminar essas de intestino que nós vamos entrar nessa parte do mental que eu acho que é as mais importantes. Quero chamar a Bel aqui também pra falar comigo. Ai, quanta pergunta. Já tirei o refri, estou mudando a alimentação, mas não durmo direito. Amor, a alimentação não é... O sono não é só alimentação, tá? Claro que você pode, por exemplo, o que você pode fazer? Tirar café, tirar bebidas estimulantes, usar um chás e plantas que vão
aumentar e induzir o GABA. Alguém me perguntou de como induzir GABA também. Tem um chazinho que chama mulungu, que é muito bacana, que induz GABA também, tá? Então, chá de erva cidreira, isso tudo pode te ajudar, tá? Melatonina, algumas pessoas precisam repor. Tem algumas pessoas que vão precisar repor, não só via alimentação, mas via suplementação também, tá bom? Certo? Gente, o horário tá indo. Tem muitas perguntas aqui. Essa é a última, tá? Vocês me perdoem de não conseguir responder todas, mas olha o horário e eu fiquei de chamar mais uma pessoa, ainda tem que fazer aqui uma apresentaçãozinha no final. Sobre o glúten, preciso retirar tudo, é possível deixar um pouco, ter uma boa saúde intestinal. Casos e casos. Tem pessoas que metabolizam glúten de uma forma mais tranquila do que outras. Tem pessoas que um pouquinho de glúten estraga o humor, traz letargia, já acorda cansada, já sente dor, tá? Então, você tem que testar, tá? Oi, Karen Lindona, sou Renata, irmã da sua prima André. Oi, Rê, quanto tempo! Que bom que você vai me seguir. Nossa, muito tempo, hein? Você tá bem? Com os filhos maravilhosos, de olhinhos claros. Um beijo pra todos vocês aí de Rio Claro, viu? Saudades. Muita saudade mesmo. Me chama depois lá no direct, tá? Gente, eu sei que tem muita dúvida aqui. Sabe o que eu vou fazer? Pra você que mandou, você promete que não vai ficar chateado? Eu vou abrir a caixinha de dúvida. Tá aberta lá. Lembra que eu falei? Manda sua dúvida, eu vou responder na live. Eu prometo que eu vou responder. Eu vou pegar um momento do meu dia amanhã pra responder essas perguntas pra vocês e vai ficar registrada lá nos meus stories, tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Eu acho que eu respondi bastante. E eu queria chamar uma pessoa pra a gente conversar. Alguém que já mudou o paladar, que já mudou o estilo de vida. Deixa eu ver quem que mandou pra mim aqui, ó. Tô mandando aqui a solicitação. E fica esse recado no semifinal. E depois, pra você que chegou agora, que tá me conhecendo, eu vou contar pra você como que você faz pra passar consulta comigo ou com a minha equipe, como funciona o nosso trabalho, tá bom? Eu chamei a Ai, não acredito! Oi, Eu meu não amor, acredito! tudo bem? Deixa eu tirar aqui os comentários só para o pessoal conseguir te enxergar. Tudo bem? Tá? Tudo bem? Tudo jóia? Como que é seu nome? Ai, eu lhe amo demais! Amo suas dicas, bota em prática, não tô nem acreditando. Que gostoso! Como que é seu É, nome, minha linda? meu nome é Ana Cláudia. Ana Cláudia? Isso. E de onde você é? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Oh, que delícia! Tô louca para ir para aí, É. hein, Ana Cláudia? Se eu for, Ah, você vai pois me dar um bem, porque pratão. aqui é lindo. Aí é maravilhoso, já fui faz bastante É, tempo. é Meu muito amor, me bom mesmo. conta então um pouquinho da sua trajetória, o que que você tem para contribuir com a gente? Assim, o que eu tenho para dizer para todo mundo é que se eu tô conseguindo fazer a reeducação alimentar, todo mundo consegue. Isso é verdade o que você disse aí minutos atrás. Eu comecei a fazer minha reeducação alimentar e um dia que eu entrei em uma loja e eu queria usar um short e o short não entrava no meu joelho. Eu usava 56. Olha o número, é um absurdo, né? E a vendedora ficou olhando assim pra mim e eu comecei a chorar e saí. Eu falei pra vendedora que o problema era comigo, não era com ela. E eu prometi pra mim mesmo que eu mando na alimentação e a alimentação não manda em mim. Eu sou o que eu como. No outro dia, fui no posto de saúde porque eu não tenho condições de pagar um plano de saúde, né? Então eu fui procurar no posto de saúde um endocrinologista, um cardiologista e uma nutricionista. E fez uma reeducação alimentar. Já estou nesse processo, já vai fazer 4 anos. Eu tenho uns probleminhas de saúde, mas isso, como é que eu posso dizer? Isso me atrapalha, mas eu também não deixo me abater por causa disso. Quantos quilos E você hoje já perdeu? eu já perdi 38. Olha só, que delícia! 38, 38. Só para você ver como eu não tô mentindo, não olhe minha roupa porque eu tô em casa mesmo. Olha aqui. Não sei se você tá para enxergar. Dá pra ver que tá Então, larguinho.
Demais. Hoje eu tô usando 44 E para assim, quem chegou a usar. as dificuldades, por exemplo, o seu paladar mudou? Mudou. Hoje eu vejo a alimentação assim, vejo ela normal. Eu vejo que eu posso comer e tem coisas que eu não vejo que não é bom para mim. Eu digo, essa comida não é boa para mim, então eu não como. Antes eu tinha medo da comida, antes eu comia e ficava com uma consciência pesada. Hoje não. E também o que me facilita mais é porque eu não gosto de açúcar. E do ponto de vista emocional, por exemplo, o que que você sofria antes e hoje que você se sente melhor com você mesma? Como que é? Antes eu tinha uma autoestima muito baixa. Antes eu não conseguia tirar uma foto. E hoje eu não vejo direto tirando foto, né? Eu me sinto. Hoje eu fiz as pazes comigo mesmo. Hoje eu me olho no espelho e digo, hoje eu tô linda. Tem dia que a gente tem recaída, é normal, mas no mesmo dia ergo de novo. É o processo Isso mental. é muito bom. Isso é muito bom. Eu digo para os meus seguidores todos os dias. Quando você cair, não se abata com isso, não. Se levanta de novo. Tá ruim caminhar? É ruim. Você sabe muito bem o que é isso, porque você tem vários pacientes. Quem é obeso? Eu já fui obesa. Eu sei que eu estou pesada ainda. Tento melhorar todos os dias. É ruim quando você começa a fazer uma reeducação alimentar e vai para uma academia, porque dói. O início Isso dói, é mesmo. muito doloroso. É É. muito doloroso. E são várias E barreiras, hoje. né, que a gente tem que ultrapassar. Então, assim, é aquela falta de força. Ah, força de vontade, não tem vontade, né? Muitas vezes. É, Ou o corpo sente muito, o psicológico sente muito. Às vezes a gente se sente deslocado em alguns ambientes. Tem muitos pacientes que têm vergonha, por exemplo, de entrar numa academia. De... Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Na outra academia onde eu malhava, tinha um senhor que ele tirava sarro de mim. Olha só que infeliz. Ele falou pra mim, pra ele, pra todo mundo que tava lá, falava desse jeito. Eu acho muito bonito da atitude dela sair de casa todos os dias pra estar aqui. E não é todo mundo que tá aqui todos os dias. Ela tá aqui de segunda a sexta-feira. E nem por isso ela Tem reclama. que vencer todo dia, não é? Todos os dias. E num dia que eu não vou pra academia, eu fico doente 2 vezes. Olha, que mudança. Amo fazer educação alimentar e praticar atividade física. Eu queria muito abrir a mente de todo mundo como é bom praticar uma atividade. E todo mundo tem que praticar porque isso é vida, né? É isso mesmo. É Poxa, cara, vida. e se você puder deixar aí uma frase para esse pessoal que está aqui ouvindo a gente, né? O que você diria? A, a frase que eu digo é que ele seja feliz todos os dias e que nunca desista, É, nunca né? desistir. É o que eu falo, Não pode desistir nunca. doutora, tive recaída. Ótimo, ótimo. É normal. É ser humano, né? Então, não, é incrível, ó. A gente aprende a falar, é que graças ao bom Deus as crianças não têm essa consciência, né? Quando a gente estava aprendendo a escrever, quantas vezes a gente escreveu errado? É Quando a gente estava verdade. falar, quantas vezes a gente falou errado, né? Quando a E gente outra coisa bem rapidinho para que eu fico muito feliz, que eu vejo pessoas ao meu redor que reclamava e hoje está fazendo a mesma coisa que eu, sabe? Eu fico muito feliz. Um deles é meu irmão. A minha irmã começou a caminhar agora. que gostoso, Assim, né? E aí isso é muito bom para ó, mim. a Bianca tá aí, você tá aí ainda, Bianca? Eu desativei os comentários, né? Mas eu vou até ativar aqui de novo os comentários, porque a gente já vai voltar aqui. A Bianca falou assim pra mim, ai, doutora, se é pra ser chata, eu vou ser chata, eu vou ser chata mesmo, né? Ela veio com a marmitinha dela. Então, É, isso é legal porque algumas pessoas vão criticar, algumas pessoas vão falar, mas a gente tem que saber onde a gente quer chegar, não é? é E verdade. outras vão se inspirar, É verdade. não Isso é? aí eu vou falar bem rapidinho para quem está assistindo a gente, né? Que coloque isso em prática, fazer a reeducação alimentar, tomar muito antioxidante, porque é muito bom para o nosso organismo. O meu irmão, doutora, teve Covid Uhum, o ano passado. Eu uhum. entrei com ele na UPA e não peguei o Covid. Olha só.
Aí a médica perguntando pra ele o que é que eu era dele. Aí ele mesmo falou, ela é minha irmã. Ela disse assim, você não tem medo não? Eu disse, não. Ela disse, me diga um pouco da sua alimentação. Aí eu falei, ela disse, tá vendo aí? Olha a sua. É verdade. Né? Porque, doutora, assim, durante o dia eu não como açúcar. Lógico que a gente come porque eu como macarrão, mas eu como macarrão sem óleo, sem sal. O meu paladar já me acostumei com Tá na isso. hora de tirar esse glúten da sua vida aí, hein? Eu trabalho com isso todo dia. Já tá com, é isso, já tá na É, hora. mas é verdade. E eu não peguei, sabe? Eu fico muito feliz comigo Que mesmo, linda. porque eu comecei Cláudia. a melhorar minha imunidade antes dessa doença. E com essa É isso doença eu mesmo, melhoro é o todos os caminho. dias. E é o nosso caminho, porque às vezes, claro, gente, eu não tô tirando aqui a gravidade do Covid, de tudo isso que a gente tá passando, eu não tô tirando. Mas a gente ignora as outras coisas que estão relacionadas ao nosso estilo de vida, né? A É gente, verdade, é. o que a obesidade traz de problema, a gente falou isso algumas lives atrás. O sistema imunológico, câncer, diabetes, pressão alta, depressão, ansiedade. A gente está ignorando as outras coisas porque elas nos matam mais lentamente e não tão. Verdade. Então, é um grito de urgência a gente mudar o nosso estilo de vida. Eu estou me unindo a outros profissionais aqui e eu acho que tudo o que qualquer profissional da área da saúde pode fazer para essa mudança ainda é pouco perto da pandemia que nós estamos vivendo, de pessoas com esses transtornos emocionais, com excesso de peso, com sedentarismo, sem coragem de começar uma dieta, uma É atividade física e acrescentando cada vez mais peso, né? Então, verdade. o peso que a gente vai perdendo na balança, ele acaba sendo um alívio da alma mesmo da gente. A gente vai ficando mais leve, né? E isso é muito Dá prazeroso. uma energia Eu positiva, até né? de live todo dia, porque todo mundo que me segue aqui fala, doutora, quando eu assisto a live eu fico super empolgada, aí minha motivação vai caindo. Chega no final de semana eu começo a esquecer tudo que você falou, aí segunda-feira eu volto, mas não tem problema. O importante é que a gente vá criando uma consciência e uma hora a gente tem que Verdade. mudar, né? Verdade. Como eu, no meu caso, né? Que tem que tirar um pouco o glúten. Então, teve um dia D, né? Eu falo. No seu caso, você já tá aí, precisa melhorar, né? Estou trabalhando todos os dias com isso. A gente pode sempre evoluir. E é isso, né? É um passo de cada vez. E sempre tem um dia D, né? O seu dia D foi quando? O seu shorts não entrou, não passou do joelho, né? É. E Falei hoje outro entra, né? dia, o meu dia D foi um dia que eu olhei uma foto minha e não me reconheci. Falei, gente, não sou eu. Eu não sou essa pessoa, né? E aí eu dobrei meu joelho lá e pedi para Deus ajuda. E assim, e fui, né? Então a gente às vezes tem que ter o dia D, que é o dia, aquele dia que você mesmo se incomoda com você, entendeu? Não é ninguém que tá falando, ninguém que tá mandando, Foi é o que você. aconteceu no meu caso. Mas os casos de mudanças reais, eles são assim. É a pessoa que toma uma decisão. É alguma coisa que acontece que mexe ali no âmago da alma da pessoa e ela fala, eu preciso tomar uma atitude, né? Então fica aí Verdade. seu recado. Obrigada pela sua contribuição, viu, meu amor? Você tá toda segunda aqui? Tá caindo. Beijo, meu Beijo. amor. Um Beijo. beijo. Um prazer, viu? O Tamo prazer foi junto todo aí. meu. Continua firme, ó. Na próxima vez que ela largou o seu macarrão, hein? Tá bom. Vai ser de legumes. Tá bom? Tá, tchau. Isso, macarrão. Tá bom? Legume. Você coloca Beijo. clica pra mim? Como é que eu faço? Eu não sei, eu acho que você tem que clicar em algum lugar e falar sair da lista. Deixa eu ver. Que eu não consigo te tirar, eu acho. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, consigo, consegui. Beijão. Gente, é isso. Muito, 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 muito obrigada pela participação de vocês. Para você, bom, semana que vem a gente vai definir então ainda exatamente o que nós vamos falar. O que vocês preferem, hein? Eu vou continuar esse assunto de intestino, ou vocês querem que a gente faça uma live de perguntas e respostas, podendo ser sobre esse assunto ainda, tá? Tá bom? E para você, tem alguém aqui que é a primeira vez? Tem?
Se você é a primeira vez que está aqui, ou se você quer saber como é que funciona o meu trabalho, é disso que eu vou falar agora. Se você já está aqui para as lives, já está aqui há um tempão, já sabe tudo, um beijo no seu coração. Tem gente falando que prefere a temática. Por favor, vai colocando aqui nos comentários sobre o que vocês querem semana que vem, que eu vou pensar com carinho, tá? Temática. A gente vai continuar o assunto de intestino, eu vou pensar aqui exatamente o que a gente vai falar e aí eu falo com vocês, tá bom? Certo? Bom, gente, então, para você que é novo aqui, né, meu nome é Karen, eu sou nutricionista, trabalho com a parte de nutrição funcional integrativa há mais de 13 anos, né? E pode deixar, gente, pode deixar nos comentários que eu tô lendo, tá? E assim, como que é a nossa abordagem aqui? A nossa abordagem, eu falo nossa porque hoje a gente é um time, né? É um time. Então, tem nutricionista, tem um médico, tem psicóloga, temos enfermeira, temos parceiros. A gente é um time, porque a gente entende que para você emagrecer, para você melhorar seu percentual de gordura, para você melhorar esses sintomas que eu falei, como, por exemplo, tem gente que não tem diagnóstico de depressão, mas não tem vontade de viver, não tem, tá desanimado. E às vezes isso é um problema hormonal, isso às vezes é um problema é, deficiências nutricionais, né? Como eu disse, a gente tem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui dos exames que a gente faz, né? O exame de avaliação funcional são 7 exames que a gente faz, por exemplo, aqui na clínica, que a gente vê como é que tá a absorção, se você tem desbiose intestinal, se o seu pH estomacal está dentro do ideal para conseguir absorver esses nutrientes. A gente consegue ver se o seu sistema, o seu corpo está produzindo antioxidantes ou tem esses nutrientes para equilibrar e você não ocasionar doença, se você está inflamado ou não, se como que está a função da sua adrenal, eu falo bastante sobre estresse crônico aqui, temos exames já para isso. Quando a gente faz uma avaliação dessa, a gente já consegue enxergar como que a gente vai trabalhar, né? Então a gente vai trabalhando, então se você fala assim, poxa, cara, eu não consigo fazer dieta. Talvez você não consiga fazer dieta porque, por exemplo, você não tem a quantidade desses neurotransmissores aí, né? Então, para quem está me perguntando se a gente atende pelo Plano Bradesco, as minhas consultas comigo mesma, elas são só particulares. Mas aqui, a gente, dentro da clínica, a gente tem parceria, por exemplo, com o laboratório e com esses profissionais. E aí você pode fazer tudo pelo convênio, por exemplo, e Bradesco é um desses que atende, tá? Então, você vem, passa aqui algumas horinhas com a gente, mas você consegue fazer ultrassom, você consegue fazer coleta de exames de sangue, todo esse perfil para analisar seus exames, vitaminas e minerais, função dos seus órgãos, como é que tá o seu fígado, como que tá funcionando os seus nutrientes. Você tem nutrientes em níveis ótimos. Eu não estou falando aqui, sabe, quando a gente vai fazer uma leitura de um exame, eu e o time, a gente sabe que, por exemplo, ferritina 30 tá péssimo, né? Então a gente não espera chegar na doença. Então, a gente vai analisar o seu estado fisiológico antes de você manifestar doença, por exemplo. Ou se já tiver doente, a gente trata também, né? Esteatose hepática, diabetes, enfim. Conforme você vai cuidando da base, ou seja, desintoxicando, nutrindo, né? Desinflamando, então, melhorando as condições fisiológicas, você vai manifestando saúde. O que é manifestar saúde? A ausência de cansaço, você vai ficando mais disposto, você vai ficando mais bem-humorado, você vai ficando alegre, você vai ficando mais calmo, você vai ficando. O seu cabelo, então vai ficando mais bonito, porque seu cabelo vai ficando mais brilhante, vai crescendo, a sua unha fica mais bonita, a sua pele fica mais bonita. É uma beleza, gente, que vem de dentro para fora. Aí você vai ganhando energia para treinar. Tem gente que eu falo, gente, eu falo na primeira consulta assim, ó, não tem condições do seu corpo você conseguir fazer uma atividade física. Não tem, não tem reserva para isso, não tem nutriente para isso, não vai conseguir. Aí a gente começa a desinflamar, nutrir, antioxidar, melhora a função intestinal. O corpo mesmo vai produzindo a quantidade certa de nutrientes, melhorando a qualidade do sono. E aí você vai conseguindo emagrecer, expressar saúde, beleza, de uma forma de dentro para fora, tá? Isso que é integrativo. E às vezes a gente precisa de um apoio da Bel, por exemplo, que é a psicóloga do time, que faz gestão da emoção. Às vezes a gente precisa de um apoio do médico do time, que vai precisar entrar ali com uma reposição hormonal
de forma muito natural, a gente segue essa linha, né? Então, a gente tem hoje ginecologista, que trabalha dentro dessa linha, tá entrando para o time uma endocrinologista maravilhosa, né, para o time. Enfim, nós temos todos esses profissionais aqui que juntos, eu não faço nada sozinha, né? E fora isso, enfim, uma série de coisas, eu não faço nada sozinha, e isso é para te apoiar. Então, você pode fazer isso 100% do seu plano de saúde reembolsável. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui nos stories um arrasta para cima da clínica para saber se o seu plano, se você tiver interesse, né? Eu acho que para essa semana a gente não tem mais horário, eu não sei, tá? Se você tiver interesse, de repente, manda aí com, Karen, eu quero mesmo, enfim. A gente pode tentar ver aí com o pessoal do agendamento, mas eu sei que tá bem lotadas as agendas. A minha agenda tá para final de agosto, eu acho. Não tenho certeza, tá bom? Gente, e você que quer passar comigo, aproveita que eu acredito que muito em breve eu não devo mais pegar pacientes novos. A gente vai passar. Tô treinando toda a minha equipe. A Tainá, que é a Nutri aqui da equipe, também está sendo auxiliada por mim. Nós temos feito trabalho em empresas. Sensacional os trabalhos em empresas que nós temos feito. Enfim, a gente tem um universo aí para levar saúde, alegria, qualidade de vida de dentro para fora. E você conseguir expressar tudo que o seu criador chamou você para expressar. Porque você precisa ter saúde. Tá bom? Se você tá desanimado, desanimada, está nessas condições, está com depressão. Às vezes um paciente que tá muito mal com depressão, ele não tem força nem para vir para consulta. Mas procura, pede ajuda, né? Pede ajuda, tá bom? Que eu tenho absoluta certeza. Todas as dúvidas que vocês tiverem com relação a plano de saúde, localização, valor de consulta, tudinho, 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 manda aqui, eu vou colocar um arrasta para cima, ou você entra lá no link da bio, que já tem, que você já manda direto pro WhatsApp da clínica e o pessoal vai responder, tá bom? Gente, eu vou terminar, que já fez mais de uma hora, eu vou dar um oi pro pessoal lá no grupo do WhatsApp, se a sua dúvida não foi atendida, eu vou responder aí 3 dúvidas em cada grupo, tá? As 3 primeiras eu vou responder, tá bom? Então eu vou abrir lá. Um beijo no seu coração. Segunda-feira, você comigo, às 8h30 da noite, estaremos juntos para a gente continuar esse assunto tão maravilhoso, tá? Compartilha, compartilha. Eu vou compartilhar a live lá, vai ficar por 24 horas apenas, tá? Coloca o seu comentário, compartilha com o seu amigo. E, enfim, se de alguma forma eu tenho ajudado você na sua caminhada, por favor, chame as pessoas, tá? O Instagram, ele tá economizando muita entrega. Eu preciso da ajuda de vocês nos comentários, nas publicações, nos compartilhamentos, porque vocês sabem que o algoritmo tá cada vez mais desafiador. E isso pra gente que dá tanto, às vezes acaba desanimando, porque você fala, poxa vida, né? Eu tô entregando tanto. Então, que você possa me ajudar aí a compartilhar, tá bom? Certo, gente? Certo? Então, você que ficou com dúvida aí, manda lá, tá? Na caixinha que eu também vou responder nos stories amanhã. Beijo, gente. Beijo no seu coração. Até.